situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até existir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu roubado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus vier e segue junto a mim. Boa noite, amada igreja, amados amigos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família, mais uma vez essa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto online, o nosso 19º culto online, né? Hoje pela manhã eu falei que estava em torno de 15 cultos, mas é o 19º já. Como é que o tempo está passando rápido, né? E nesse momento, então, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando as boas-vindas para mais esse culto de adoração. Aos membros da nossa igreja, a nossa saudação, aqueles queridos, né, que estão conosco mais uma vez, nos visitando online, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço especial aqui para o irmão Francisco e a irmã Nice, né, que estão lá em Canoa Quebrada, nos assistindo ao vivo nesse momento. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, saudade de vocês. Deus abençoe a toda a família e que Deus esteja com vocês aí também, os abençoando nesse lugar tão especial. É uma noite de alegria para nós, podemos cultuar a Deus, ainda que de uma forma diferente, mas é tempo de agirmos de maneira diferente, né? Como temos dito ao longo desses últimos dias, mas nem por isso nós estamos deixando de adorar o nosso Pai, né? De uma forma diferente, não estamos no templo, estamos nas nossas casas, mas cremos que a Trindade continua ativa, a Trindade não está de quarentena, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo continuam agindo nesse mundo, agindo nos nossos corações e nossas vidas, e por isso que mesmo à distância, nós temos nos sentido acolhidos pelo Senhor. Nós começamos cantando uma canção que fala exatamente um pouco disso, né? Percebeu a letra dessa canção? Que coisa magnífica, né? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar.
Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Aleluia! Que você possa receber essa palavra na sua vida nessa hora, não é isso? E que possamos juntos, quando situações traumáticas, situações difíceis tentar nos puxar para trás, que possamos avançar e dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Vamos orar nessa hora então, dando início ao nosso culto. Eu quero aproveitar para saudar também os meus amigos Júlio e Simone, que ontem, né, receberam a Maju. Irmãos, que história, né? Depois a gente vai contar com mais detalhes, né? Mas a Maju, ela nasceu no carro dos nossos amigos, né? Estavam indo para o hospital, para a maternidade, e ao longo do caminho o parto aconteceu dentro do carro, né? A mãe teve que se virar sozinha, com mais 2 crianças dentro do carro, e o pai dirigindo, mas para a honra e glória do Senhor deu tudo certo, estão todos bem. Então nosso abraço aqui ao Júlio, a Simone, a Maju, ao Isaac, né? E a Sofia, que Deus abençoe poderosamente essa família, né? Maju já chegou marcando, né, a vida de todos nós de uma forma toda especial. Quero mandar um abraço à nossa irmã Roseli também, que nesse momento está de plantão. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã Roseli no plantão ali no hospital, assim como outros irmãos que estão trabalhando. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar, dando continuidade a esse culto, fazer a nossa oração inicial. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, nesse culto de adoração ao Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as nossas vidas. Temos dito aqui, ó Deus, porque nós acreditamos que a sua Trindade, que a Trindade Santa não está de quarentena. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo continua ativo e presente neste mundo. E por isso nós continuamos, ó Deus, acreditando, pregando a Tua palavra, adorando o Teu nome, porque temos percebido, mesmo à distância, a Tua ação, ó Deus, em nossas vidas. E que nessa noite seja mais uma vez da mesma forma. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse momento cultuando, ó Deus, online conosco. Abençoe também aqueles que posteriormente virão esse vídeo. Que a Tua bênção, Deus, chegue e alcance corações, mentes, vidas, e que, ó Deus, possamos ter vidas transformadas, ó Pai, ao longo de todo esse processo. Nos abençoe, continue falando, ó Deus, aos nossos corações, Pai querido. Continue falando, ó Deus, a vida de cada um de nós essa noite. E que possamos, ó Deus, num tempo de crise, onde o mundo está em crise, declarar que nós estamos em Cristo. Continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, continue recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Assim nós oramos a Ti, no nome precioso e especial de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero te convidar nesse momento a termos um momento de intercessão, um momento especial, onde teremos uma família da igreja conduzindo esse momento de intercessão. Já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, onde leremos os versos 7 e 8. Filipenses 4, 7 e 8. Enquanto nós estamos nos preparando aqui para esse momento de intercessão, quero novamente, irmãos, fazer o apelo que eu fiz pela manhã, né? Que nós possamos estar muito atentos nesse momento da quarentena, porque aquilo que era número ontem, hoje já são pessoas próximas de nós, são vizinhos, são parentes. Tem muita gente, irmão, que está fazendo como Tomé, está esperando ver para crer, acha que é manipulação, acha que, enfim, temos que tomar cuidado. O coronavírus é algo real que está presente. Então, faça a sua parte. Tome todos os cuidados possíveis, se preserve, evite sair de casa. Se for necessário sair para trabalhar ou comprar alguma coisa no comércio, vá com todo cuidado, com toda precaução, para que nós possamos, irmãos, nos fazer a nossa parte diante dessa situação. Não é isso? Cada vez mais nos grupos que nós participamos da igreja, nos nossos convívios,
o que nós temos visto é isso, não é isso? Notícias de pessoas próximas doentes, né? Oramos hoje pela manhã por várias pessoas, na quarta-feira por várias pessoas, pessoas com sintomas. Então, temos que ter cuidado, temos que nos preservar, temos que nos cuidar, temos que fazer a nossa parte nesse sentido. E também colocar diante de Deus continuamente as nossas vidas. É tempo de nós nos fortalecermos na fé no nome de Jesus. Eu creio que ao final dessa pandemia nós sairemos mais fortalecidos. Nós sairemos mais preparados para outros momentos da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Porém, precisamos também aproveitar esse tempo. Como falei pela manhã, estamos chegando já no 20º culto online. E às vezes nós estamos totalmente desligados de tudo que está acontecendo. Não faça isso, né? Vamos ficar atentos, vamos estar unidos em adoração ao nosso Deus, vamos estar unidos para que a chama do Evangelho, da Palavra de Deus, da adoração a Deus continue acesa em nossos corações. Que ao sairmos dessa crise, não saímos mais enfraquecidos, mas saímos mais fortalecidos na presença do nosso Deus. Então vamos para o momento de intercessão. Diante de tantas notícias, tantas coisas, é importante começarmos já colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Voltando o nosso pensamento ao Pai, eu quero te convidar então, Filipenses 4, 7 e 8, para juntos participarmos do momento de intercessão nessa hora. Olá, meus queridos, graça e paz. Esse momento agora de intercessão, nós gostaríamos de compartilhar com vocês algo que tem afligido os nossos corações. São essas mensagens, esses bombardeios, essa situação do Covid, isolamento social. Isso tudo vai perturbando a nossa mente, o nosso coração, até um ponto que você já não tem mais o que fazer. Mas eu quero apresentar uma solução para você nesse momento. Eu gostaria que você refletisse em Filipenses 4, versículos 7 e 8, e ver o que Deus tem para você num momento desse de dificuldade, num momento desse pelo qual eu acho que nós nunca passamos, mas nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que nos acolhe, um Deus que cuida de cada um. Independente do momento que você esteja vivendo, Ele está cuidando de você. Eu quero apresentar algo para refrigerar o seu coração nesse momento, para trazer ânimo, para trazer vida para o seu lar. É isso que nós estamos precisando. Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, essa paz que excede todo entendimento é a que deve estar presente no nosso lar. É a que deve estar presente na sua vida. Nesse momento em que você está sendo bombardeado por informações, deixe essa paz invadir seu coração. Deixe essa paz invadir o seu lar e fazer a diferença. Onde quer que você esteja, leve essa paz, a paz de Cristo. Elaine vai estar agora orando e que Deus continue nos abençoando. Abençoando o pessoal que está na linha de frente dessa batalha, abençoando aqueles que não têm como fazer o isolamento social, abençoando nossos dízimos e ofertas, nos dando sustento para que nós também venhamos a arcar com nossa despesa e também abençoando a sua casa, para
para que não falte nada no seu lar. Que Deus continue nos abençoando. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tem cuidado de nós e nós temos experimentado, Deus, do Teu amor e do Teu cuidado dia após dia. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque essa paz que excede todo entendimento, Deus, ela tem se feito real, ó Deus. Se de alguma forma alguém não tinha experimentado essa paz, ó Deus, esses dias são os dias, ó Deus, em que nós podemos ter mais tempo, mais proximidade, ó Deus, mais intimidade contigo, Deus. Verdade, Pai. Que não só no meu lar, ó Deus, mas que em todos os lares, ó Deus, essa paz, ó Deus, seja abundante, ó Deus, transborde, Pai. Que, ó Deus, ao invés de nós dedicarmos esse tempo, Deus, para qualquer outra coisa, Deus, que não seja para louvar o Teu nome, Deus, para engrandecer o Teu nome, para Te buscar mais, ó Deus, para ter mais intimidade contigo, ó Deus, como na palavra que foi lida, Pai querido. Se qualquer coisa que fizermos, ó Deus, que se há algum louvor, que a honra seja para Ti, ó Deus, que a glória seja para Ti, ó Deus. Se não for, ó Deus, que nós não percamos, ó Deus, o nosso tempo, ó Deus, que nós não dispensemos o nosso tempo com coisas vãs, ó Deus, com coisas que não vão nos fazer crescer, ó Deus. Sustenta, Deus, cada família, Deus. Sustenta não só de forma espiritual, ó Deus, mas, ó Deus, dá o suporte, ó Deus, econômico, ó Deus, que as pessoas têm precisado, ó Deus, nesse momento, Deus. As pessoas que são, ó Deus, que têm seus empregos, ó Deus, que estão amedrontadas, ó Deus, de perder, ó Deus. As pessoas que têm os seus próprios negócios, ó Deus, que estão, ó Deus, nessa situação também difícil, Pai querido, de financeiro, Deus, da parte financeira, Deus, de como reabrir, de como dar suporte, Deus, aos seus funcionários também, Deus. Todos passamos por esse desafio, Deus, mas que esse momento de desafio, Deus, seja o nosso momento de crescer, Deus. Crescer contigo, Deus, crescer como pessoas, Deus, sermos pessoas melhores, Deus. Que é isso que a Tua palavra nos ensina, Deus. Que o amor ao próximo, Deus, comece dentro da nossa casa, Deus. Que, Deus, as estatísticas, Deus, dizem que os casamentos, Deus, tem aumentado o número de divórcios por conta dessa pandemia, Deus, mas que, Deus, teu povo, Deus, possa entender que, Deus, é tempo de buscar mais, Deus, é tempo de se unir, Deus, é tempo de unir a família, Deus, e que Verdade, isso seja Deus. Jogado por terra, Deus, que isso não seja realidade no nosso meio, Deus, mas que, Deus, o amor, Deus, possa reinar, Deus, e que o amor possa ser, Deus, a marca do nosso lar. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos por toda a igreja, Deus, na face da terra espalhada, Deus, que o Senhor possa dar suporte, Deus, espiritual para todos, Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Espero que você tenha orado aí. Deus abençoe, né, Fabinho, Elaine. Participação especial do Theo, né, que foi lindo. Deus abençoe a vida e a família de vocês e as nossas famílias, né? Conforme foi muito bem colocado, né? Um texto muito apropriado. Que a nossa mente, a nossa visão, o nosso pensamento esteja voltado para as coisas do alto. Esteja voltado para as coisas de Deus, né? Porque é dessa forma que nós teremos forças para superar os momentos tão desafiadores e traumáticos que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, no Salmo 96, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. A cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Com esse sentimento, então, de adoração ao Pai, eu quero te convidar para, nesse momento, estarmos adorando juntos ao Senhor. E quero
como temos sempre falado, que você esteja adorando a Deus, junto conosco, junto com as canções que estarão sendo colocadas aqui, não apenas assistindo, mas abrindo nosso coração, cantando hinos de louvor e adoração a esse Deus grandioso, conforme o salmista nos convida a fazer. Vamos então, nesse momento, adorar ao Senhor com canções de adoração. Vamos cantar o hino 328 do cantor cristão Sossegai. Nada temerei.
Aleluia! Espero que você tenha louvado aí ao Senhor com a sua família nesse momento, né? Com cânticos que nos motivam a continuar firmes na presença do Senhor. Cantamos Sossegai, depois cantamos o hino Nada Temerei, né? Que Deus realmente nos ajude a sossegar e a nada temer na presença do nosso Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem, quero novamente fazer alguns avisos muito rápidos, né? Reforçar aos irmãos que nós estamos em campanha de missões mundiais, não é isso? E se você, que nós possamos continuar aí orando, intercedendo pelos missionários que estão no mundo fazendo a obra de Deus e também dando a nossa contribuição, a nossa oferta de missões, não é isso? Nosso alvo é R$ 1.200 e nós queremos convidar a todos que queiram ajudar os nossos missionários batistas que estão nos campos. Independente se você é membro da nossa igreja ou não, você está muito à vontade para nos ajudar através dos canais, né, que está no Facebook da igreja, através de transferência bancária para a conta da igreja ou através também do nosso sistema de dízimo, entrega de dízimo e ofertas delivery, né, que começou na semana passada, dia 21, e foi uma bênção. E queremos aproveitar para informar que em breve nós estaremos marcando uma segunda data. A partir do dia 9 ou 10 de maio, a nossa área de administração está vendo a melhor data, onde nós teremos ali um momento para a entrega também dos dízimos e das ofertas delivery. E aí você vai poder dar o seu dízimo, a sua oferta e colocar ali também a sua oferta de missões para que nós possamos alcançar o nosso alvo aí em nome de Jesus. Alguns irmãos têm me perguntado com relação à nossa volta das atividades. Nesse momento, infelizmente, não temos como dizer quando esse dia será. Esperamos que o mais breve possível, mas precisamos aguardar, né, as orientações das autoridades, aguardar tudo aquilo que está acontecendo para que, num tempo oportuno, espero que em breve seja esse tempo, possamos nos encontrar, né, juntos na casa do Senhor para adorar juntos ao Pai no templo. Não que nós não estejamos fazendo agora, mas juntos na casa do Senhor, né, voltando ali a nossa convivência, a nossa rotina. Esteja orando para que esse dia logo chegue e que possamos fazer uma grande festa ali. E já quero te convidar, você que tem nos acompanhado aqui nas redes sociais, mas que não teve ainda a oportunidade de estar conosco fisicamente no templo, que nesse dia você possa estar junto conosco ali para juntos adorarmos ao Senhor. Certamente será um dia de grande festa, né, na casa do nosso Pai. Eu quero, nesse momento, te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, onde leremos todo o capítulo, versos de 1 a 10. Eu vou ler o texto, Jonas 2, de 1 a 10, eu vou ler o texto e logo após nós estaremos passando um vídeo que fala um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Momento de crise, momento de desafio. Mas eu penso também que é tempo para a gente crescer. Jonas capítulo 2, versos de 1 a 10. Tem Jonas aí na sua Bíblia? Às vezes é difícil de achar, né? Os profetas menores são meio complicados da gente achar, mas a gente acha. Deixa eu ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui exposto na tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu comprometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme.
tema da nossa mensagem de hoje é tempo de crescer. Repete aí na sua casa aí, junto com as pessoas que estão junto com vocês. É tempo de crescer. Quero passar um vídeo então nesse momento para ilustrar um pouco daquilo que nós estamos vivendo e nos motivar a buscar o crescimento, mesmo em tempos desafiadores de crise. Construir na dificuldade torna você uma pessoa mais sensível, mais dedicada, mais atenta. Você não pode errar para sobreviver. Grandes negócios já surgiram diante das situações mais adversas, mais difíceis de crise econômica, até de crise institucional. Então, se você tem um sonho, leve adiante. Faça o seu sonho ser maior do que a crise. Você tem que se entregar e abraçar aquilo como a única alternativa, e aí você tem que fazer bem feito, tem que se esmerar, tem que ter uma enorme disciplina, não deixa a crise contagiar você. E simplesmente diga para ela que você não tem interesse, né? E acredite no seu projeto e faça também desta sua ideia uma ideia de boa oportunidade. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. Ou a doença passa, ou eu passo. Os dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco, nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva é olhar longe para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro. Nada melhor do que um momento de crise para criar e olhar para as novas possibilidades e potencialidades. Só há dois caminhos a seguir nessas horas. Ou você se junta àqueles que apenas reclamam e não oferecem soluções, ou você decide fazer a diferença no mundo, apontando soluções criativas para a crise. Faça a diferença no mundo. Pare de reclamar e inove. Certamente você já passou por algum momento difícil na sua vida, e quando você supera aquilo, e quando você tira o aprendizado que a crise proporcionou, seja uma crise devido a um problema de saúde, seja um acidente, seja o que for, quando você supera isso e você percebe-se dentro do processo, também como criador do processo, a sua vida muda, tende a mudar. Tá? Então é exatamente essa mudança de foco, essa mudança de foco que vai trazer um novo colorido à sua vida, que vai trazer novas perspectivas para a sua vida. Porque se você continua diante da crise, ignorando as oportunidades evolutivas que ela lhe proporciona, você vai estagnar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que ficam ali só reclamando, se queixando. Internalize esse potencial imenso que você tem, todos nós temos, para que você possa transformar as crises em oportunidades. Eu acredito muito que as pessoas crescem mesmo na adversidade. Aí você dá saltos. E crescem mesmo na adversidade. Muito mais do que na alegria. Amém. É tempo de crescer. Esse vídeo mostra um pouco daquilo que é a nossa realidade que estamos vivendo hoje. Tempo de crise, tempo de desafio e a maneira como cada um de nós tem encarado esse momento. Eu tenho dito aqui e repito, eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de repensarmos muitas coisas na nossa vida,
na nossa caminhada, na nossa relação com Ele, nas nossas relações familiares, no nosso modo de olhar para o nosso emprego, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos maridos. Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de reavaliar muita coisa na vida de cada um de nós. Por isso que temos falado muito aqui a respeito dos profetas, né? Eu disse que depois que essa crise iniciou, tenho lido os livros dos profetas e temos trazido mensagem à luz dos profetas da Bíblia, porque eu creio que os profetas da Bíblia são especialistas em crise. Todos eles passaram por momentos de desafio, todos eles viveram momentos da história de Israel onde foram momentos assim dos mais desafiadores possíveis. Então eles têm uma mensagem muito importante para deixar para nós. E hoje eu quero falar então sobre Jonas. Jonas, que é um personagem até pouco infantilizado, vamos dizer assim, né? Eu estava até procurando alguma coisa na internet, algum vídeo para trazer sobre Jonas e só achei vídeo infantil. Porque na verdade parece que a história de Jonas é algo que se tornou específica para um público infantil. Mas quando nós olhamos para o livro de Jonas, percebemos que na verdade, embora haja uma mensagem especial, sim, que dá para traduzir, ilustrar bem para as crianças, mas Jonas tem muito a dizer a cada um de nós, também adultos, né? O livro de Jonas é o 32º livro da Bíblia e nesse livro nós acompanhamos a história de Jonas, alguém que enfrentou muitas situações por ser um profeta escolhido por Deus para pregar uma mensagem direcionada por Deus aos assírios, que era a maior potência da sua época, um povo conquistador, e cuja capital daquela cidade, daquela nação, era a cidade de Nínive. O livro de Jonas, então, é atribuído ao próprio Jonas. É como se fosse um relato daquilo que ele viveu na sua caminhada com Deus. Alguns estudiosos consideram o livro de Jonas, ou o profeta Jonas, um dos profetas mais estranhos de todos os profetas, né? O Paige Kelly, um grande comentarista bíblico, ele diz que Jonas talvez seja o profeta mais estranho da Bíblia, porque ele fez de tudo para fracassar na sua missão. Interessante isso, né? Enquanto muitos profetas fizeram de tudo para dar o seu melhor, Jonas fez de tudo para fracassar na sua missão. Paige Kelly continua dizendo que Jonas tinha um espírito indignado. Ele não queria pregar aos assírios. Ele tinha um preparo insatisfatório. Ele tinha um sermão medíocre. O sermão de Jonas, no hebraico, é composto de apenas 5 palavras. E nada mais do que isso. E é interessante que mesmo com tudo isso, né? Mesmo com um espírito indignado, mesmo com um preparo insatisfatório, mesmo com um sermão medíocre, o resultado de Jonas foi o maior resultado alcançado por qualquer um profeta que já existiu, né, nesse mundo, qualquer profeta do Antigo Testamento. A mensagem pregada por Jonas alcançou ali o arrependimento de toda a população de Nínive. E o amor de Deus, então, se espalhou de uma forma toda especial ali naquele lugar. Mas Jonas inicialmente se recusou a atender o pedido de Deus, a atender a ordem de Deus, né? Por temer e por considerar aquele povo seu inimigo. E daí, então, o que ele faz? Quando ele recebe a ordem de Deus para pregar na cidade de Nínive, na cidade daquele povo forte, os assírios, ele tenta fugir. Ele pega um barco, então, e o texto bíblico diz que ele vai para a cidade de Tarsis. Para os irmãos terem uma ideia, isso é um dado que eu considero importante, a cidade de Tarsis era considerado o local mais distante conhecido na época de Jonas. Ou seja, Jonas queria fugir para o lugar mais longe que ele podia ir. Era assim, lá no fim do mundo e mais um pouco. Ele queria ir para o lugar mais longe da onde Deus estava mandando ele ir. Mas o fato é que quando ele tenta fugir naquele barco, o que acontece? Nós conhecemos a história de Jonas, né? Uma grande tempestade atinge aquele barco e os próprios marinheiros pagãos consideram que o problema estava em Jonas. E o lança, então, para fora daquele barco, o lança dentro do mar. E aí Jonas, então, é engolido por um grande peixe. Às vezes nós falamos baleia, mas a Bíblia não fala baleia, né? A Bíblia fala um grande peixe. Não sabemos que peixe é aquele, né? Mas, de fato, ele ficou ali, então, no ventre daquele grande peixe. E ele ficou ali durante um tempo. E é interessante, aquele grande peixe, então, leva até
o local onde ele deveria ter ido desde o início, e o vomita ali na praia, e ele então, depois de tentar fugir de todas as formas, ele fica ali no lugar, ele é direcionado ou levado ao lugar que Deus inicialmente queria que ele fosse. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos, porque a gente percebe então que quando olhamos para a vida de Jonas, o tempo em que Jonas viveu, talvez a sua maior experiência com Deus, foram exatamente aqueles 3 dias que ele passou no ventre do peixe. Jonas cresceu mais dentro do ventre daquele peixe, nos 3 dias que ele ficou ali, e 3 noites, do que em toda a sua experiência anterior com Deus. Talvez o ventre do peixe, o momento em que Jonas esteve dentro do ventre do peixe, seja a parte mais espiritual da vida de Jonas. Seja a parte mais espiritual de todo esse livro. É nas entranhas do peixe que Jonas cresce. É nas entranhas do peixe, na situação de desespero, que ele então se encontra com Deus de uma forma toda especial. O exemplo de Jonas ele é tão marcante que o próprio Jesus utiliza esse momento em que Jonas esteve no ventre do peixe para representar um pouco da sua própria história de redenção. Lá em Mateus 12, verso de 39 a 41, Jesus fala exatamente isso. Mateus 12, de 39 a 41. Jesus fala assim, ó. O próprio Jesus, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Ou seja, Jesus usa então a própria experiência de Jonas para relatar a sua própria história de redenção. E aquilo, que ele faria em favor de toda a nossa humanidade. Fato é, irmãos, que Jonas tentou fugir. Jonas tentou ir numa direção contrária, mas dentro do ventre daquele peixe, nos 3 dias e 3 noites que ele passou ali, ele pôde perceber que Deus não havia desistido dele. Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. Que comparação nós podemos fazer? Eu tenho certeza que quando nós falamos do ventre do peixe, na sua mente, você se lembrou de onde você está agora, Nós parece que estamos também dentro do ventre de um grande peixe, aprisionados, presos de um peixe contemporâneo, não é isso? Onde estamos cercados, onde nós estamos presos num lugar sem poder sair. E aí, eu creio que, olhando para a experiência de Jonas e olhando para as nossas vidas desse tempo de crise, eu percebo então que podemos tirar então algumas lições espirituais que Jonas aprendeu lá nesse momento, lá no ventre do peixe, que nós podemos também aprender e tirar, extrair para as nossas vidas ainda hoje. Creio que há lições importantes que Jonas aprendeu e que nós podemos aprender também hoje, nesse momento, nesse tempo, quando estamos aprisionados dentro do ventre de um peixe contemporâneo, que nos cerceia, que nos cerca, que nos prende, às vezes, aonde nós estamos. Então, algumas lições que eu entendo aqui que Jonas aprendeu ali no ventre do peixe, quando ele viveu as suas maiores experiências com Deus. Primeira coisa que eu destaco aqui é que Jonas aprendeu a buscar a face de Deus. Jonas aprendeu a buscar a face de Deus. Lá no verso 1 do capítulo 2, o texto diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Jonas 2:1. Lá no ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. O mesmo Jonas que tentou fugir da presença de Deus sem oração, nem mesmo para consultar a Deus, agora, encurralado naquele momento ali, diante da providência divina, dentro do ventre do peixe, ele se vê obrigado a buscar a face de Deus.
E é interessante isso porque nós observamos que quando Deus dá a missão para Jonas, Jonas, ao descer a Jope, Jonas não ora. Jonas, quando comprou sua passagem para Tarsis, Jonas não orou. Jonas, quando tentou fugir de Nínive e se escondeu no porão do navio, Jonas não orou. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar. Jonas não orou quando os marinheiros pagãos, que nem conheciam Deus, oraram. Ele não orou. Jonas não orou quando ele foi jogado dentro da água. Jonas só conseguiu orar quando foi engolido pelo grande peixe, capturado nas profundezas do abismo. Jonas finalmente, então, diante daquela situação, reconheceu que Deus estava manobrando todas as circunstâncias. Em função disso, então, ele buscou a face de Deus, ele orou. Eu creio, então, que essa primeira lição aprendida por Jonas no ventre do peixe tem um significado muito especial para nós ainda hoje, irmãos. Irmãos, é tempo de crescermos também na oração, é tempo de crescermos buscando a face do nosso Deus. O Warren Wiersbe, um grande comentarista, diz que a oração de Jonas não nasceu da alegria, mas nasceu da aflição, não nasceu da afeição, até porque Jonas considerava a vontade de Deus algo para se voltar numa emergência, não um parâmetro para a sua vida diária. Que nós possamos, então, quando estamos também encurralados hoje, talvez, no mesmo sentido, dentro de um grande peixe contemporâneo, aprendermos, então, a buscarmos a face de Deus em oração. Entendermos que Deus está coordenando, controlando, manobrando todas as coisas e as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos ter a visão espiritual para entender, para compreender, para viver esse momento que nós estamos passando. É tempo de crescer. E Jonas só cresceu, irmãos, quando dentro do ventre daquele peixe, ele aprendeu a buscar a face de Deus em oração. Amém, querido? Mas a segunda lição que o texto nos mostra está lá no verso 2, quando o texto diz assim: e ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ele ouviste o meu clamor. Jonas também aprendeu a confiar em Deus. Dentro do ventre do peixe, então, Jonas começa a orar. E nós vamos percebendo que o coração do profeta, então, começa a mudar. E quando o coração dele começa a mudar, ele começa, então, irmãos, a aprender a confiar em Deus. Talvez um dos maiores desafios é exatamente esse, confiar em Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de angústia. O verso começa demonstrando o tamanho do seu desespero. Ele diz, em meu desespero clamei ao Senhor. E depois na segunda parte diz, do ventre da morte gritei por socorro. Mas ao mesmo tempo ele percebe a presença de Deus e passa a confiar nesse mesmo Deus. Quando ele diz que Deus o ouviu e ele o respondeu. Essa é mais uma lição encorajadora que nós podemos extrair da experiência do profeta. Os ouvidos de Deus não estavam fechados, os ouvidos de Deus estavam abertos para ouvir o clamor daquele servo, né, que estava ali buscando a sua face, clamando ao Senhor. Jonas então estava aprendendo a confiar em Deus pela primeira vez, talvez na sua vida. Só lá, no ventre daquele peixe, que ele clama a Deus. Só lá, no ventre daquele peixe, que ele busca a face de Deus. Só lá, no ventre do peixe, ele começa a acreditar, a confiar naquele Deus que havia comissionado para uma missão e que ele inicialmente havia se negado a cumprir. O pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, afirma que uma das verdades mais consoladoras da Escritura é saber que Deus ouve as nossas orações. Orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Orar não é sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar é falar com aquele que está sentado no trono. Orar é buscar socorro naquele que tem o poder e autoridade dos céus e da terra. Eu penso que a oração é a prova inequívoca de que Deus existe e revela a confiança daquele que busca a sua face. Jonas elevou seu nível de confiança em Deus. Ao invés de ficar ali murmurando nas entranhas do grande peixe,
ele, na verdade, começou então a invocar o nome do Senhor, ele começou a glorificar, ele começou então a confiar mais em Deus. Eu não sei o que nós temos feito hoje, quando estamos presos nesse grande peixe contemporâneo. Mas uma das coisas que Jonas nos ensina, irmãos, é a confiar em Deus. Ele mostra que a confiança em Deus muda totalmente o cenário e o nosso coração quando nós assim colocamos em prática essa verdade. A confiança que havia no coração de Jonas era a mesma confiança que havia em Elias quando enfrentou os profetas de Baal, que havia em Daniel quando foi jogado na cova dos leões. Quando nós confiamos em Deus, por mais que existam situações adversas ao nosso redor, nós temos paz no coração, temos tranquilidade para seguir, mesmo diante daquela situação tão difícil, sabendo que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco ali para nos ajudar. Jonas passou a confiar em Deus, a colocar em prática aquilo que o profeta Jeremias disse certa vez, lá em Jeremias 33:3, né, quando diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A segunda lição, então, que eu entendo nesse texto é que há uma mudança do estado de espírito de Jonas. Da fuga, da descrença, agora, o profeta, no ventre do peixe, começa a confiar em Deus. Que também essa lição fique no nosso coração. Confie em Deus, irmãos. Continue confiando em Deus. Continue acreditando que mesmo diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Deus não perde nunca o controle das situações, né, daquilo que nós estamos vivendo. A segunda lição, então, que o texto deixa para nós é que Jonas aprendeu a confiar em Deus. Amém, querido? A terceira lição que o texto nos mostra é que Jonas também aprendeu a compreender o amor de Deus. Lá no verso 3 e verso 4, diz assim: jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. A terceira lição, então, vivida aqui pelo profeta, demonstra agora que ele tem a sua mente transformada. Jonas tinha uma mente lúcida. Estava claro para ele ali no ventre do peixe que tudo o que estava acontecendo não era por acaso. A tempestade que foi enviada não era apenas um fenômeno natural. Quem havia jogado de fato ele no mar não foram os marinheiros, foram o próprio Deus. E agora ele está então no ventre do peixe e sabe que tudo que está acontecendo à sua volta, na verdade tinha uma causa, tinha um objetivo, tinha uma providência vivida. Ele não vê tudo aquilo como um castigo para destruí-lo, mas ele começa a entender que tudo aquilo fazia parte de um plano divino para restaurar a sua vida. Ele começa então a entender que Deus estava ali disciplinando ele. Deus estava corrigindo ele. Deus estava mostrando a ele que o amava de uma forma toda especial. E de fato, irmãos, Deus só disciplina aquele a quem ele ama. Lá em Hebreus, capítulo 12, no verso 5 e diante, é isso que o autor dos Hebreus fala. Diz que Deus, ele disciplina a quem ama e castiga todo aquele em que ele aceita enquanto filho. Ou seja, a disciplina faz parte da nossa vida, a disciplina faz parte da nossa caminhada cristã. E aí, Jonas então consegue finalmente entender que aquilo que ele estava vivendo no ventre do peixe fazia parte de uma disciplina corretiva de Deus, porque Deus o amava de uma forma tão especial que ele precisava ser corrigido. Ele precisava mudar um pouco os rumos da sua mente, do seu coração, da sua vida, para viver as grandes coisas que Deus ainda faria através da sua vida. Jonas finalmente aprende mais uma lição no ventre do peixe. Deus o amava de forma grandiosa. Deus o amava de uma forma especial. Deus estava ali tratando com ele algumas coisas importantes. E no ventre daquele peixe, ele pôde então perceber isso, que aquela disciplina que ele estava vivendo fazia parte da disciplina amorosa, corretiva, bondosa, misericordiosa de Deus para
com a sua vida. Jonas então aprende uma terceira lição que fica para nós também. Eu não sei o que é que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, nesse tempo em que estamos presos, né, no ventre dos peixes contemporâneos. Não sei o que Deus tem feito, mas eu entendo que Deus tem nos dado a oportunidade de corrigir algumas coisas na nossa vida. Deus tem nos dado a oportunidade de disciplinar alguns aspectos da nossa caminhada, assim como Ele fez com Jonas. Tudo isso não é castigo de Deus, tudo isso é privilégio de sabermos que Deus se importa conosco e quer corrigir algumas coisas em nossas vidas. Por isso, irmãos, é tempo de crescer. É tempo de crescer, entendendo que, assim como Jonas entendeu a dimensão do amor de Deus por ele, que nós possamos também, nesse tempo difícil, entender e compreender a dimensão desse amor disciplinador de Deus na vida de cada um de nós. Mas o texto ainda traz algumas lições valiosas. A quarta lição que o texto nos mostra, que Jonas aprendeu ali no ventre daquele grande peixe, é que Jonas aprendeu a lembrar-se de Deus. Lá no verso 7 diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Jonas já estava sem forças, mas ele então, nesse processo todo de transformação de vida que Deus está tratando com ele, ele se lembra de Deus. Ele se lembra então daquele momento tão especial, daquele momento tão difícil, ele volta a sua mente, a sua memória para Deus. Alguém disse certa vez que é nas horas de angústia, nas horas mais difíceis, que nós precisamos lançar mão dos arquivos das nossas memórias. Precisamos trazer à memória, a nossa lembrança, aquilo que pode nos dar esperança. E ele se lembrou então das promessas de Deus, quando ele já estava ali sem força. A Bíblia nos ensina o que é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando Jeremias viu a cidade de Jerusalém saqueada, os jovens mortos à espada, os velhos pisados na rua e toda a nação em ruína, Deus colocou algo no seu coração. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jonas, no ventre do peixe, lembrou de uma coisa que talvez hoje nós estejamos lembrando com muita profusão, né? Ele se lembrou do templo de Deus. Ele se lembrou da casa de Deus. Percebe aí no finalzinho do verso 7? Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Ele se lembrou do lugar da adoração. Irmãos, como isso é uma verdade contemporânea, né? Como essa é uma visão atual para nós. Eu não vejo a hora de nós voltarmos a estarmos juntos no templo, adorando juntos o nome desse Deus. E Jonas, então, lembrou disso. Lembrou da casa de Deus. Lembrou do lugar da adoração a Deus. Lembrou das promessas vividas ali. E isso deu força para que ele pudesse, então, ao lembrar-se da casa de Deus, ao lembrar-se do trono de Deus, ao lembrar-se de Deus, passar, então, também por aquele momento. Jonas se lembra de Deus, lembra-se da sua relação com Deus, lembra-se da sua relação com Deus na casa do Senhor. E isso, então, também dá forças a ele ali, dentro do ventre do peixe, a passar por aquela crise. Jonas, então, sobe mais um degrau nessa escada do crescimento, não é isso? Ele já havia subido 3, parte, então, para o 4º degrau, e sobe mais um pouquinho na escada do crescimento, dessa relação com Deus, nesse momento de crise, naqueles 3 dias e 3 noites que ele estava ali no ventre do peixe. Mas em quinto e último lugar, outra lição que eu entendo que nós podemos tirar é que Jonas aprendeu a se comprometer com Deus. Jonas aprendeu a se comprometer com Deus. Verso 8 e 9 diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas, por fim, então, precisou aprender a se comprometer com Deus também. Talvez Jonas estivesse olhando para dentro de si, percebendo quanto ele mesmo se apoiou em momentos da sua vida em ídolos, que ele chama aqui de ídolos inúteis. E ele tinha pelo menos 2 ídolos aqui
muito presente na sua vida. Primeiro, uma ideologia exclusivista, né? Jonas era um nacionalista, que entendia que só os judeus mereciam a salvação. E por isso ele entendia que não precisava ir pregar a um povo vizinho inimigo de má reputação. E a sua própria reputação também era um ídolo que ele carregava com ele. Como é que Jonas, sendo um judeu, poderia pregar a um povo idólatra? E o pior ainda, se eles se rendessem aos pés desse mesmo Deus. Mas no ventre do grande peixe, Jonas deixou de lado seus ídolos. Deixou de lado a sua ideologia exclusivista, deixou de lado a sua preocupação com a sua reputação, e ele começa então a se comprometer agora com Deus. E nesse compromisso com Deus, ele diz que quer se reconciliar com Deus de 4 formas. Percebe? Lá no verso 9, ele diz que primeiro, ele quer se comprometer com Deus adorando a Deus. Quando ele diz assim, com um cântico de gratidão. Depois de colocar os falsos ídolos de lado, ele diz, eu quero me comprometer contigo, ó Deus, com um cântico de gratidão, me comprometendo a adorar a Deus. Ele descobre então que a vida não tem sentido longe de Deus e quer agora andar com Deus e erguer sua voz num cântico de adoração, de gratidão a Deus. Ele se compromete então a adorar a Deus. Ele se compromete também a ofertar. Quando ele fala assim, oferecerei sacrifício a ti. Jonas se lembra novamente do templo. Ele recorda que Deus aceitava os sacrifícios e perdoava os pecadores. Então ele se compromete a ofertar a Deus. Ele se compromete a oferecer sacrifícios a Deus. Ele se compromete também com o Senhor de pagar os seus votos. Quando ele diz assim, o que eu prometi cumprirei totalmente. Jonas não quer mais quebrar a sua palavra. Ele já tinha sido chamado por Deus para pregar e quebrou esse voto. Mas agora ele está querendo de uma forma toda especial se comprometer com a vontade de Deus e cumprir o seu voto, cumprir, né, aquilo que ele prometeu fazer diante de Deus. E ele, em quarto lugar, se compromete também com a salvação divina. Lá no final, no verso 9, ele diz assim, a salvação vem do Senhor. Jonas compreende, então, que a salvação vem do Senhor, que ele pode salvar judeus, ele pode salvar gentios, ele pode salvar aliados, ele pode salvar inimigos. Ou seja, quando ele percebe isso, ele então percebe que há necessidade de estabelecer com Deus um compromisso. E dentro do ventre daquele peixe, Jonas então se compromete. Jonas então estabelece um compromisso com Deus. E é interessante então, irmãos, que depois de passar por todo esse processo, depois de subir todos esses degraus, depois que Deus entende então que Jonas estava preparado para a missão, lá no verso 12, o texto diz que o Senhor deu ordem ao peixe, verso 10 melhor, o Senhor deu ordem ao peixe e o peixe vomitou Jonas na praia. Jonas estava na praia, sabendo então que a sua oração foi ouvida e vivendo tudo isso que ele viveu ali no ventre daquele peixe. Eu não sei o que vai acontecer conosco também quando nós sairmos do ventre do grande peixe contemporâneo que nós estamos vivendo. Mas o que eu espero é que nós possamos sair mais comprometidos com Deus, quando Jonas saiu. A conclusão, irmãos, é que Jonas não chegou a Nínive em toda a plenitude que Deus gostaria que ele tivesse. Jonas ainda precisava ser mais lapidado. Mas depois de toda a experiência vivida no ventre do peixe, o mínimo que Jonas poderia fazer era obedecer às ordens do Senhor. Hernandes Dias Lopes diz novamente que Deus montou uma operação de resgate para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão. O amor de Deus perseguiu implacavelmente Jonas e o encontro no fundo do mar e o trouxe de volta à vida e ao ministério. O grande peixe que Deus comissionou para engolir Jonas não foi um castigo para ele, mas foi um instrumento para o seu livramento. Da mesma forma hoje, entendo que Deus está nos chamando em particular para avaliar a nossa relação com Ele. Assim como Jonas foi resgatado da sua fuga de Deus, eu creio que nesse tempo muitos estão sendo resgatados dentro de grandes peixes para serem transformados, para serem modificados, para serem desafiados a crescer. Assim como
Jonas, nós somos desafiados nesse tempo a crescer, aprendendo a buscar a face de Deus. A crescer, aprendendo a confiar em Deus. A crescer, aprendendo a compreender o amor de Deus. A crescer, aprendendo a se lembrar de Deus. E a crescer, aprendendo a se comprometer com Deus. É tempo de crescermos. É tempo de buscarmos o crescimento. É tempo de, no ventre dos peixes contemporâneos do século XXI, Deus também quer tratar conosco assim como Ele tratou da vida de Jonas. Nesse momento eu quero te convidar a estar em espírito de oração. Nós vamos ouvir uma participação especial de uma canção que nos convida exatamente a pensar nisso. Nesse tempo de crescer, nesse tempo de buscar o crescimento do Senhor. E se Deus falou no teu coração, dá um like, dá um coraçãozinho, dá um glória a Deus. Não fique inerte diante da mensagem de Deus. E se Ele falou profundamente ao teu coração, e se você se sente motivado a fazer como Jonas no ventre daquele peixe, que o Senhor assim seja na sua vida de uma forma toda especial. Vamos ouvir então essa participação especial e medite na letra dessa canção, que depois eu quero voltar e quero orar pela sua vida. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui, louvar a Deus com você. Medite na letra desta canção e que o Senhor possa nos abençoar a cada dia mais. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Nesse andar contigo eu ouço sim, mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer.
despojar tudo que sou. É ser bem muito mais que ter, se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no andar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Amém. Aleluia, é tempo de crescer, é isso? É tempo de buscarmos a face do nosso Deus. Eu quero orar por você, quero orar fechando esse culto, essa mensagem, que essa inspiração cantada, que tudo aquilo que nós ouvimos essa noite possa ter ficado no teu coração e que assim como Jonas aprendeu grandes lições ali no ventre daquele peixe, amor, que Deus possa também ensinar lições valiosas, grandiosas a cada um de nós nesse tempo. Feche seus olhos, eu quero orar com você então, terminando esse culto. Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos, ó Deus, dessa noite. Podemos adorar ao Teu nome de maneira toda especial, buscarmos a Tua face em oração, ouvirmos, ó Deus, os momentos tão especiais, ó Deus, de adoração, de intercessão. Mas, ó Deus, em especial, eu quero proclamar, ó Deus, pedir a Ti, ó Deus, uma bênção especial sobre a mensagem que foi pregada nessa hora, Pai querido. Deus, fala o coração dos meus irmãos, Pai querido. Assim como Jonas aprendeu grandes lições no ventre daquele peixe, que possamos também, ó Deus, hoje aprender lições no ventre do peixe contemporâneo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender a cada vez mais estarmos buscando a Tua face. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais aprendermos a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais aprender a entender a dimensão do Seu amor, a compreender o Seu amor por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a nos comprometermos contigo, ó Pai querido. Ajuda-nos, ajuda-nos e ajuda-nos. E que dentro do peixe que estamos vivendo, possamos extrair lições grandiosas na relação contigo e sairmos, ó Deus, mais fortalecidos, mais preparados, ó Deus, para a batalha, assim como foi na vida de Jonas. Jonas não saiu daquele peixe, ó Deus, ainda da forma como o Senhor gostaria, mas ele pelo menos foi obediente, de levar a mensagem adiante, e aquela mensagem, ó Deus, mesmo tão simples, impactou, ó Deus, a vida daquelas pessoas de uma forma tremenda. Prepara-nos, ajuda-nos, e que ao sairmos desse tempo, saiamos maiores e mais fortalecidos, não por nós mesmos, pela nossa relação, ó Deus, contigo. Nos abençoe e nos dê um restante de noite abençoada na Tua presença. Assim eu oro no nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus abençoe a Igreja do Senhor reunida em cada casa nessa hora, e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e a Igreja do Senhor diz amém. Amém. Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoadíssimo, e quero te convidar para estarmos juntos na próxima quarta-feira, às 20 horas, para mais um culto de oração e estudo da palavra. Estamos estudando a série Cristianismo Descomplicado. E nós vamos falar na quarta-feira da parte do corpo do cristão que é a mais perigosa de todas. Você sabe qual é? Então vem na quarta-feira que você vai descobrir. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma semana de bênçãos e de paz a todos. Fiquem em paz.